amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje a gente vai fazer essa blusinha que ficou uma graça, gente. Além de vestir muito bem, ela fica soltinha e bem ajustadinha no corpo, nessa parte aqui de busto, de alças. Espero que vocês gostem. Nossa blusa vai ter início nessa parte daqui, onde fizemos a primeira carreirinha, e vamos descendo até chegar na altura que fica adequada para cada um, tá? Vocês façam a altura que quiserem. Depois que a gente monta esse corpinho da blusa, a gente começa a subir essa parte aqui, que antecede o decote, e depois a gente vai fazendo acabamentos das cavas e do decote. Os acabamentos ficaram perfeitos, porque se tem uma coisa que eu prezo no crochê, são os acabamentos. A gente precisa ter muito cuidado com os acabamentos, que termina sendo a alma do seu projeto, da sua blusa, ou enfim, do que você esteja fazendo, para que seu trabalho não seja desvalorizado. Então, é uma dica que eu dou e importante, pessoal. Prezem pelos acabamentos. Agora vamos para a lista de materiais e em seguida começar a construção da nossa blusa. Os materiais que utilizei para a montagem da nossa blusa foram agulha de crochê de 3,5 milímetros, tesoura, fita métrica, marcadores de pontos coloridos. Eu sugiro que para quem não tem esses marcadores, utilizem pedacinhos de fios coloridos, porque a gente vai precisar delimitar as divisórias de subida de cavas, decote, e com os marcadores coloridos ou fios coloridos, fica mais fácil o entendimento dessas divisórias. Quanto ao fio, é um novelo de 150 gramas, 100% algodão mercerizado, tem 405 metros, o tex desse fio é 370 e a cor é branca. Eu utilizei, gente, um novelo inteiro praticamente para fazer essa blusa no tamanho médio. Esse restante aqui que vocês estão vendo não é um restante real desse trabalho. Eu usei um pouquinho também de outro novelo que eu tinha, mas para esse tamanho médio, um novelo é suficiente. Se forem fazer um tamanho maior, vai ser necessário mais fios, então tenham um outro novelo à disposição. Agora vamos ao trabalho. Antes de a gente iniciar a primeira carreira, que será de correntinhas, que eu vou mostrar desde o início, vai estar aparecendo aí na tela algumas informações quanto aos tamanhos, que são P, M e G. Esses marcadores que vocês estão vendo me ajudam na contagem das correntinhas. Como são muitas correntinhas, às vezes a gente se perde no meio da contagem, tem que voltar para o início e começar tudo de novo. Então, eu conto 20 correntinhas e marco. Conto umas 20, coloco outro marcador e assim por diante. É uma sugestão, tá, gente? Se vocês quiserem aderir, ajuda bastante e facilita o trabalho da gente. Lembrando que a quantidade de correntinhas que estou sugerindo para os tamanhos P, M e G são para quem vai utilizar o fio que eu mostrei no começo do vídeo, com aquele tex, tá, gente? Se vocês forem utilizar um fio de tex diferente, a quantidade de correntinhas que eu estou sugerindo aqui não vai servir para os tamanhos que estão aparecendo aí para vocês. Ainda quanto aos tamanhos, depois que terminarem de fazer a carreira de correntinhas, vocês vão circular, vocês vão passar pela circunferência do busto, essa carreirinha, e sem esticar, tá, gente? Informação importante, não estiquem, porque quando a gente estica, a gente ganha uns centímetros a mais, em média 5 centímetros. Então, para que essa quantidade de correntinhas que está aparecendo aí na tela corresponda à metragem em centímetros que vocês estão vendo, é preciso que vocês meçam sem esticar a carreirinha. Depois que vocês fecharem, conferirem a quantidade de correntinhas, já conferiram provavelmente, e observarem a metragem, vocês vão vestir esse círculo que vocês formaram com essa primeira carreira e verificarem se fica confortável para vestir e retirar do corpo. Porque às vezes as pessoas querem muito justinho e na hora de vestir vai ter bastante dificuldade. Vamos iniciando a carreira de correntinhas e eu faço dessa forma. Insiro a agulha nessa alcinha, faço um giro no sentido horário, puxo o fio que está atrás, passo por dentro desse espacinho e fechamos o primeiro nozinho.
Nossa carreirinha de correntinhas precisa ser em múltiplos de 13 correntinhas. Então, vocês façam 13, mais 13, mais 13, mais 13, até chegar nas quantidades que vocês viram, contando com essa primeira correntinha que se formou. A partir daí, vocês vão seguir até chegar no último bloquinho de 13 correntinhas e eu volto para a gente iniciar a segunda carreirinha. Já fiz a quantidade de correntinhas adequada para o tamanho que eu quero, em múltiplos de 13. Agora eu vou deslizar o dedo nessa parte da frente das correntinhas até chegar ao finalzinho e a gente vai fechar o nosso círculo de correntinhas. Façam aí e a gente se encontra aqui no finalzinho. Com muito cuidado para não ter torcido essa carreirinha, agora a gente vai inserir a agulha nessa primeira correntinha e fazemos um ponto baixíssimo. Depois desse ponto baixíssimo, a gente sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora a gente laça o fio, vamos para a próxima correntinha da base, que é essa aqui, juntinho que a gente usou, e fazemos um ponto alto alongado. Ponto alto alongado, para quem ainda não sabe, a gente puxa o fiozinho lá atrás, temos 3 correntinhas. Laçamos novamente, passamos por dentro da primeira alcinha e temos 3 alcinhas ainda. Laçamos novamente, passamos por dentro de 2 alcinhas, sobram 2. E passamos por dentro das 2 últimas, fechando o ponto alto alongado. Fazemos mais outro ponto alto alongado até completarmos 4 pontos altos alongados. Agora a gente faz 2 correntinhas, 1, 2, pulamos 2 correntinhas da base, inserimos a agulha na terceira e fazemos um ponto baixo. Em seguida, contamos 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pulamos 3 pontinhos da base, 3 correntinhas, inserimos a agulha na quarta e fazemos mais um ponto baixo. Agora, contamos 2 correntinhas, pulamos 2 da base e vamos iniciar o bloquinho que fizemos lá no comecinho da carreira, que são os 4 pontos altos alongados, dessa forma. Vou fazer o restante aqui dos meus pontinhos para completar o bloquinho e já volto. Completei meu bloquinho de 4 pontos altos alongados e essa vai ser a repetição dessa carreira. Então, vocês vão fazendo essa repetição e quando chegar no finalzinho eu volto. Cheguei no finalzinho da carreirinha, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E finalizamos essa carreirinha. Quanto a essa separaçãozinha que vocês veem aqui, por conta de que esse primeiro pontinho estava bem largo, não se preocupe que quando a gente for fazer a carreirinha que vai ficar por baixo dessa, essa separação desaparece. Não fica evidente como está nessa visualização de vocês agora, tá bom? Vamos iniciar a terceira carreirinha agora, fazendo da seguinte forma. 3 correntinhas. 1, 2, 3, mais uma correntinha que vai ser de separação e vamos virar a peça. Depois que a gente vira, a gente vai começar a fazer 7 pontos altos alongados dentro desse espaço central aqui. A gente vai pular aquele primeiro espacinho, que é das 2 correntinhas, com as 2 correntinhas livres aqui na base. Vamos para esse espaço central. Deixa eu conseguir mostrar melhor. E vamos fazer, como eu acabei de falar, 7 pontos altos aqui dentro, tá? Então, a gente inicia. Eu vou fazer os meus 7 pontos altos alongados, tá, gente? Não esqueçam. Não são pontos altos simples, são pontos altos alongados. Vou fazer os meus e volto. Fiz 7 pontos altos alongados, vou fazer uma correntinha de separação e iniciar aquele bloquinho de 4 pontos altos alongados, que será um sobre o outro sempre.
Então, eu vou fazer o meu bloquinho e depois eu vou repetir o processo que eu fiz aqui nessa parte central, nesse elo que se formou central. A gente vai fazer agora uma correntinha de separação. Vamos para o elo central e fazer novamente 7 pontos altos alongados. Eu vou fazer os meus, agora vocês já sabem como é a repetição e no final dessa carreirinha a gente se encontra. Final da carreirinha, então eu fiz aqui 3 pontos altos alongados. O quarto a gente já tem feito aqui quando iniciamos essa carreirinha. Então, a gente vai inserir a agulha nessa correntinha, deixando uma correntinha de espaço entre esse primeiro ponto e o que a gente vai fazer, tá bom? Deixa essa correntinha aqui no meio de separação. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Virar o trabalho. E vamos fazer aqui, gente, ponto alto alongado sobre ponto alto alongado nessa coluninha, nesse bloquinho dos pontos altos alongados. Depois que a gente faz o último pontinho alto alongado, não vamos fazer correntinha de separação. A gente vai para dentro desse primeiro pontinho, fazemos um ponto alto alongado. Agora sim, a gente faz uma correntinha de separação, vamos para o próximo ponto e fazemos outro ponto alto alongado. Outra correntinha de separação, vamos para o próximo ponto alto alongado fazendo outro. E a gente vai fazer um ponto alto alongado sobre cada ponto da base, separados por uma correntinha. Entre cada ponto tem uma correntinha de separação, até completar o 7º ponto. Depois que a gente completa o 7º ponto, ainda vou precisar de mais um, aqui tem 6, uma correntinha, vamos para esse último ponto. Depois, a gente não faz mais correntinha de separação, agora vamos fazer outro bloquinho de 4 pontos altos alongados. E a gente vai seguir essa sequência. Os bloquinhos devem ficar sempre um virado para o lado direito e outro para o lado avesso. O próximo para o lado direito e o seguinte para o lado avesso. Tem que ser sempre assim, gente, porque existe uma particularidade quando a gente faz pontos altos, simples ou alongados, sobre pontos altos. Se vocês fizerem sempre para o mesmo lado direito, essa coluna dos pontinhos altos alongados, eles não vão ficar retinhos, eles vão subir inclinando para um lado. Então, tem que fazer sempre um com o lado direito e outra carreira com o lado do avesso. Então, sigam agora a sequência dessa carreirinha e no final eu volto. Final da carreirinha, vou inserir a agulha nessa terceira correntinha desse primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos contar 3 correntinhas. 1, 2, 3, mais uma de separação, ficando 4 correntinhas. Virar a peça. Depois de virar a peça, a gente vem para esse segundo espacinho. Aqui a gente tem o primeiro do lequinho, o primeiro espacinho, a gente vem para o segundo, procuramos aqui uma alcinha aqui embaixo e fazemos um ponto alto alongado. Agora, não fazemos correntinha de separação, vamos fazer um ponto alto alongado sobre esse ponto que está junto desse segundo espacinho. Então, eu vou fazer o ponto alto alongado aqui. Agora, eu vou fazer outro ponto alto dentro desse espacinho, mas aqui dentro dessa alcinha. Não faço solto no espacinho. Sem correntinha de separação, vou para esse ponto de base e faço outro ponto alto alongado.
Vou fazer agora dentro desse espacinho, a gente vai totalizar 7 pontos altos alongados, dessa forma que eu acabei de mostrar. Então, a gente vai para dentro dessa alcinha aqui, que fica no espacinho seguinte, e fazemos mais um ponto alto alongado. Já tenho aqui 5 pontos altos alongados. Vou fazer aqui sobre esse ponto o sexto ponto. E agora vou fazer o último dentro desse espacinho, que é o penúltimo desse lequinho. Aqui a gente tem o último e esse espacinho é o penúltimo. Então, dentro da alcinha, que fica aqui no espacinho, vou fazer o último ponto alto alongado. Contar uma correntinha. Para o próximo bloquinho agora, a gente vai fazer um bloquinho de 4 pontos altos alongados. E a sequência vai ser essa, gente. Depois que a gente termina esse bloquinho, a gente faz uma correntinha de separação. E repetimos aqui, nesse próximo lequinho, essa mesma técnica que a gente usou aqui. Finalzinho da carreira, agora a gente vai inserir a agulha nessa correntinha aqui, que eu estou apontando, deixando essa correntinha de espaço entre esse ponto e o ponto que vamos fazer. A gente vai fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai contar 3 correntinhas, porque vamos repetir o bloquinho dos 4 pontos altos, que é sempre bloquinho sobre bloquinho. Então, 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar. Eu vou fazer aqui mais 3 pontinhos altos alongados do bloquinho e volto. Bloquinho terminado, vou fazer 2 correntinhas. E eu vou inserir a agulha nesse segundo ponto aqui, dessa parte central desse lequinho. Eu venho para esse segundo ponto e faço um ponto baixo. Agora, conto 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou para esse penúltimo ponto e faço outro ponto baixo. Agora, conto 2 correntinhas e volto para a carreira dos bloquinhos, fazendo mais um bloquinho de pontos altos alongados. Como vocês viram, a gente reiniciou o ponto fantasia que a gente fez aqui no comecinho. Então, agora vai ser a sequência desses pontos que fizemos. Aqui a gente fez 4 pontos altos alongados, 2 correntinhas, fechamos aqui nesse segundo pontinho, deixamos 3 pontinhos livres aqui na base, fizemos 4 correntinhas, fechamos aqui no penúltimo. E 2 correntinhas, iniciando agora o bloquinho que é dos 4 pontos altos alongados. Então, agora é só repetição. Vocês vão seguindo, fazendo agora essa próxima carreira, depois que a gente terminar essa aqui que a gente tá fazendo, vamos para essa próxima dos lequinhos mais juntinhos, dos pontos juntinhos. O lequinho com os pontinhos mais separados, esse lequinho mais centralizado e depois repete essa carreira. Lembrando, como vocês viram agora no começo do tutorial, que a gente está iniciando nessa parte que fica abaixo do busto, tá? A gente está descendo. E aí vocês façam até o tamanho que quiserem. Quando chegar no finalzinho do tamanho que eu quero, eu volto e a gente vai dar início, então, a essa parte da subida, como eu estou apontando aqui, que a gente vai virar a peça e a gente vai subir a parte do busto, nesse sentido aqui, tá bom? Aqui vai ficar para baixo, é o corpo da blusa, e aqui a gente vai subir o busto. Então, quando a gente terminar, a gente se encontra. Cheguei no tamanho adequado do corpinho da blusa que eu estou querendo. Vocês podem fazer do tamanho que quiserem, como eu falei. E agora eu vou fazer a medição, mas antes eu quero lembrar vocês, a gente iniciou o nosso trabalho nessa carreirinha aqui, pessoal. Então, a partir dela, a gente vai subir o busto. Depois que a gente iniciou a nossa carreirinha, a gente vem descendo, 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 até chegar ao tamanho adequado para cada um. Então, no meu tamanho, vou medir aqui que fica melhor, corresponde essa pontinha aqui.
Eu fiquei com 22 centímetros de altura no corpo. E na lateral, com 45 centímetros de largura. E aí você duplica e vai dar 90 centímetros de diâmetro total, quando você fizer o cálculo da circunferência. E aí ela estica, tá, gente? Olha, ela estica. Isso é importante que vocês saibam, mas não tanto. Dá uma esticadinha boa, mas não tanto, tá bom? Então, nesse tamanho, que foi o tamanho M, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 6 atrás. Então, eu fiquei com 12 colulinhas dessas, dos pontinhos altos alongados. Os outros tamanhos foram explicados no começo do tutorial. E agora a gente vai fazer a divisória das cavas. Com relação a essas divisórias, vocês façam o seguinte: juntem coluninha com coluninha, tá? Até chegar ao final e vocês virem que sobrou aqui também uma coluna com outra coluna. Vocês podem também juntar o lequinho com lequinho. Vocês podem juntar o lequinho da frente com o lequinho das costas, tá? Sempre assim, o primeiro lequinho daqui, das costas, o primeiro da frente, junta os dois. E na lateral vai ficar a coluninha dos pontos altos alongados. Não tem problema, vocês escolham da forma que acharem melhor. E aí, vocês dividem de forma igual, tá, pessoal? Então, eu peguei esses marcadores azuis, peguei um marcador azul, coloquei aqui nesse espacinho dessa carreirinha de leques. Fui fazendo como expliquei, juntei coluninha com coluninha da frente e de trás. E no outro lado, peguei um marcador azul, que eu já sei que o azul está correspondendo às laterais. E aí, marquei nessa carreira de lequinhos, deixando a mesma quantidade para frente e nas costas. Então, eu fiz a medição da minha parte de área de busto, tá? E no meu caso, 30 centímetros é o suficiente para que eu demarcasse esse tamanho. Então, eu demarquei essa parte da frente com marcadores amarelinhos ou verdinhos, como queiram, não sei como vocês estão vendo aí. E eu delimitei e marquei com esses marcadores, que eu já sei que fazem parte da frente. Procurei o centro da frente e marquei com marcadorzinho rosa. Se vocês estiverem usando o fiozinho, um pedacinho de fio, vocês podem usar, vocês sempre usem cores que sinalizem para vocês onde é a parte da frente, onde é as costas, onde são as laterais, facilita muito o trabalho. E aí eu peguei o lado das costas e fiz a mesma coisa. Marquei nessa carreirinha aqui e nessa carreirinha de lequinhos, tá? Deixei a mesma quantidade aqui para frente e para as costas. Dessa maneira, gente, olha. Deixa eu conseguir mostrar melhor. Então, aqui a lateral, o marcadorzinho, sempre que vocês me virem trabalhando nessa blusa e virem essa partezinha que tem esse marcador azul, já saibam que é lateral, é cava. E aí, eu marquei aqui as costas. Depois desse bloquinho, passei um bloquinho aqui, marquei a frente. Eu vou agora desenvolver uma combinação de pontos para essa subida das cavas e do decote. E quando eu terminar essa subidinha, eu vou saber informar para vocês quantas carreiras vocês vão utilizar para tamanho P e tamanho G também. E aí vocês vão fazer a frente ou as costas, perdão, de vocês. Vocês vão escolher porque são idênticas. Por uma que eu vou mostrar, vocês vão saber fazer as duas. Para os outros tamanhos, P ou G, quando forem fazer essa contagem aqui, essa medida, melhor dizendo, que no caso do tamanho M, como eu já mostrei, deu 30 centímetros para você subir retinho, cobrir os seios, deixando uma margenzinha para os acabamentos, vocês meçam dessa forma que eu acabei de falar. Vocês passem a fita métrica de um lado ao outro lado, de um busto ao outro, e vejam qual é a medida adequada para vocês. Vamos iniciar a próxima carreirinha, que será sobre essa aqui da base, que está pelo avesso. Não esqueçam disso. Essa carreirinha aqui está pelo avesso. O lado direito tá para baixo, tá? Então, a gente vai inserir a agulha nesse ponto baixo aqui, depois dessa lateral. Como vocês lembram, esse marcador azul é cava lateral. Eu vou inserir a agulha nessa alcinha aqui, que está por cima desse ponto baixo.
tentando deixar o fundo azul para que vocês consigam ver melhor. Aqui a gente tem um ponto baixo e eu vou inserir a agulha nessa alcinha, puxar um fio e fazer uma amarração. Eu vou fazer a amarração e venho mostrar como a gente vai seguir. Já fiz o nozinho nessa alcinha, sobre esse pontinho baixo. Agora eu vou laçar e fazer um ponto baixíssimo. Já vou aproveitando para esconder esses fiozinhos aqui que estão sobrando. E agora eu venho para essa alcinha aqui que corresponde a esse primeiro ponto desse bloquinho. Insiro a agulha, só em uma alcinha. Esse que está atrás é o fiozinho que está sobrando e faço um ponto baixo. Agora, gente, esse espacinho aqui que eu estou apontando não é um local que vocês insiram a agulha. Esses pontinhos aqui, esses 4, tem que ficar unidos. Então, como eu mostrei para vocês no começo do trabalho, que esse primeiro fica mais afastadinho, que a gente corrigiria posteriormente. Então, agora vocês vão fazer um ponto baixo nesse pontinho aqui. Olhando para o bloquinho, é o penúltimo ponto. Ignorem esse ponto aqui seguinte. Ignorem esse pontinho. Vão com fé, sem medo e façam aqui nesse ponto do meio, tá bom? Pra gente aproximar o máximo que puder esse pontinho desses outros 3. Então, a gente insere a agulha aqui e faz um ponto baixo. Ele já se aproxima mais dos outros pontinhos, que ele tem que estar juntinho desses pontinhos. Então, vocês já notam aqui a diferença. Que ele estava bem afastadinho, né? Então, agora ele já está mais juntinho. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada alcinha do ponto de base. Pegando sempre essas alcinhas que ficam por cima. Essa alcinha de cima, vocês pegam e vão fazendo ponto baixo sobre esses pontinhos e essas correntinhas. Onde tiver correntinha, vocês pegam a alcinha, fazem ponto baixo. Onde tiver ponto baixo, aqui tem um ponto baixo, façam outro sobre essa alcinha. Sobre não, dentro dessa alcinha. Chegou nas correntinhas, pega a correntinha por cima, aquela correntinha que está ali sozinha, e faça um ponto baixo. Dessa forma, vocês vão fazer tanto nessas correntinhas, quanto nos pontinhos baixos que vão ter pela frente, assim como também nesses bloquinhos, sempre vocês pegando essas alcinhas. E a gente vai assim até o finalzinho dessa carreirinha e volto para a gente iniciar a próxima. Não se preocupem com relação à quantidade dos pontos baixos que a gente está fazendo, é irrelevante, tá? Para a gente construir a próxima carreira, não tem importância essa quantidade. Finalzinho da carreirinha, a gente vai fechar nesse ponto aqui. Aqui é o ponto baixíssimo onde a gente iniciou essa carreirinha. Agora, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui, tá, gente? Desse ponto baixíssimo que a gente fez. E vamos puxar o fio fazendo um ponto baixíssimo. A gente não vai fazer agora mais pontos baixos nessa região que é da axila. Entre esse marcador laranjinha e esse amarelinho, a gente não faz mais pontos baixos aqui, ou nenhum outro ponto que não seja de acabamento, que eu vou mostrar posteriormente. Como vocês estão vendo, eu deixei os marcadores nas marcações que eu tinha feito antes, para não me perder depois. Então, agora, eu vou pegar esses marcadores, não esse pode ficar aqui por enquanto, tá? Esse é o centro da axila. Mas esse aqui que vai corresponder à subida da parte da frente e esse aqui que vai corresponder à subida da parte das costas, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um dos lados, que é o primeiro que eu vou fazer da frente, vou retirar esse marcador. Ele tá no local, gente, olha só, onde tem um elo aqui formado e tem 4 correntinhas dentro desse elo. Só confirmando, 1, 2, 3, 4. Elas não estão dentro do elo, mas correspondem a essa região do elo. Então, eu vou tirar meu marcador daqui e vou fazer o seguinte. Eu já sei que a área que eu preciso começar a subida do meu busto é essa. Eu vou pegar nesse elinho aqui, nesse elo não, desculpa, nesse pontinho baixo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto.
vou inserir o marcador aqui no quarto pontinho baixo. Então, aqui, nesse quarto pontinho baixo, eu já sei que eu vou iniciar a subida do busto. Esses daqui eu ignorei e vou iniciar a partir daqui. E aí, vocês façam da mesma maneira, tá bom? Não sei se vocês utilizaram marcadores ou fiozinhos para marcar, né, as divisórias, mas façam desse jeito. Façam a mesma coisa com esse marcador das costas. Se vocês forem começar pelo lado das costas, vocês tirem ele daqui, como eu vou tirar agora. Venham para essa correntinha que a gente tem aqui, gente, olha, dentro dele tem a primeira, segunda, terceira, quarta. Então, vocês vão aqui e marquem na quarta, mais à direita, tá bom? Deixando o espaço da axila um pouco maior. Vocês venham para cá, o da frente a gente fez indo para a esquerda e esse das costas a gente marca um pouco mais para a direita, levando como parâmetro o elozinho que está logo abaixo deles. Agora a gente vai para um dos lados, no caso eu vou para o lado da frente, vou virar agora pelo lado do avesso, tá? A gente fez a carreira de pontinhos baixos desse lado, agora eu viro. Depois que virei, eu peguei o meu marcadorzinho que ainda estava aqui por dentro, nessa parte aqui de dentro. Eu peguei e fiz o mesmo processo que eu fiz do outro lado, só que aqui eu faço pelo avesso, porque ele vai se aproximar do centro do decote e se afastar mais, como vocês viram, dessa parte da cava. Então, eu contei aqui primeira, segunda, terceira, quarta correntinha e prendi o marcador, ficando desse jeito. Aqui eu tenho um marcador mais próximo dessa região. Quando eu falo centro, eu estou me referindo à parte de decote, tá, gente? Então, aqui eu tenho um marcador mais próximo dessa área da frente. E do outro lado, eu aproximei também, olha, aqui tem o elo que a gente leva como parâmetro. Eu coloquei o marcador nessa correntinha que se aproxima mais da região central. Agora estão os dois iguais. E agora a gente vai subir a próxima carreirinha.